Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago a terceira parte do Manhwa Demon Evolution. Então pega sua pipoca, se arruma aí no sofá e vambora, pois o vídeo acabou de começar. Nossos protagonistas estão correndo em meio a uma floresta. Então o Prota ativa uma nova função de seu traje. Assim, partindo primeiramente do núcleo, o traje cria um equipamento chamado de Nano Asa, que dá até mesmo um boost de velocidade para nosso Prota. Logo ele se esconde atrás da pedra e fala consigo mesmo que agora ele deve imaginar a Nano Asa se desintegrando e se remontando como uma arma. E com esse simples pensamento, a Nano Asa se transforma em uma adaga. O Prota, ao ver a transformação, fica impressionado e fala que a tecnologia com certeza evoluiu muito nesses últimos 60 anos. Com todos já em posição, o Snow pergunta se eles estão prontos. E eles respondem que sim. O Snow logo explica que os alvos deles são dois demônios sem barbatanas e que eles vão matar os dois de uma vez só. A Liu então grita falando para eles seguirem o plano e irem em frente. E assim eles partem na direção dos demônios, que imediatamente já percebem a presença de nossos protagonistas. A Liu pensa consigo mesmo e fala que eles ainda têm mais 3 missões de ranquear para completar. Por isso, eles não podem perder tempo e que eles têm que terminar essa missão o mais rápido possível. O primeiro passo, de acordo com a Liu, é o Snow bloquear o campo de visão dos demônios. Para isso, ele chuta e enfia seu pé no chão. E assim, com o movimento em sua perna, ele levanta uma grande quantidade de pedras que cria automaticamente um muro. Galera, não sei vocês, mas eu tenho uma impressão que às vezes nem parece que o núcleo do Snow é de defesa, mas sim de força. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Os demônios não entendem nada do que aconteceu, pois para eles, os nossos protagonistas sumiram de repente. A Liu fala que o próximo passo é com Eng e a Tomoe, que vão incapacitá-los. Os dois, num piscar de olhos, já se encontram em frente de seus oponentes. Olhando-os fixamente, já ativam o poder de seus núcleos. Logo, fatiam os demônios numa velocidade surpreendente. O Prota ansioso fala que mal pode esperar para ver os demônios se debatendo depois de quebrar todas as suas juntas. E assim, imediatamente depois do ataque, os demônios mal conseguem ficar de pé. O Snow, que não é besta, já se prepara e lança um super soco no queixo dos dois demônios, que são arremessados em direção a Liu. A Liu fala que para finalizar, ela vai acabar com tudo de uma maneira magnífica. Assim, numa velocidade surreal, ela liga seu núcleo e faz vários cortes nos demônios. Em seguida, eles recebem o tratamento de sobrecarga, criando assim uma grande sobrecarga em seus corpos, consequentemente explodindo. A Liu fala que isso foi perfeito. Mais uma vez, essa performance dela foi esplêndida. Já no final da tarde, a Tomoe fala que a névoa se dissipou e que o equipamento foi inserido de maneira estável. O Snow fala que finalmente acabou e que essa missão de dissipar a névoa é bem mais difícil que as missões que eles receberam durante as avaliações, e que eles levaram um tempão para terminar, afinal é uma missão de ranquear. A Tomoe, ao analisar o farelo dos demônios, ela achou um núcleo vermelho, ficando assim muito feliz com a sua descoberta. A Liu agradece a todos por estarem se esforçando tanto. E o Prota fala que as missões, após completadas, desaparecem automaticamente e que a tecnologia hoje em dia é muito avançada. A Tomoe explica ao Prota que as tecnologias de hoje em dia focam no extermínio de demônios, ou seja, as missões têm um chip vinculado ao placar de pontos da cidade. E assim que uma missão é finalizada, o rank atualiza os pontos automaticamente. E fala que eles acabaram de completar a missão de dissipar a névoa fora da cidade, e que ainda há 2 missões bem difíceis, sendo elas capturar 3 demônios sem barbatanas vivos e coletar 10 núcleos de demônios sem barbatanas. Ficando assim triste, pois eles passaram a tarde inteira lutando contra demônios sem barbatanas, mas só conseguiram 3 núcleos, e ainda faltam 7 para poder completar a missão. Sem falar que ainda tem a outra missão de capturar demônios vivos, e parece que essas são sempre as mais difíceis. O Snow fala que ele acha que não vai ser fácil para eles, afinal os outros times já estão se esforçando para ganhar pontos, enquanto eles ainda estão nas missões. A Liu os interrompe e fala para todos continuar com o plano deles, ou seja, eles devem terminar as 2 missões de ranquear restantes e depois pegar mais missões de ranquear e mirar direto no topo, incentivando assim todo o grupo e fazendo deles gados da Liu. Sinceramente acho que esse Manhwa vai terminar com todos sendo gados da Liu, pois os secundários já são.
só falta agora nossos protagonistas. O Snow chama nosso prota de irmão e pergunta a opinião dele. Nosso prota responde para ele não chamá-lo dessa forma tão formal. Assim, na opinião dele, todos estão certos, afinal os outros grupos provavelmente estão se esforçando bastante para também ganharem pontos. Desse modo, vai ser difícil para eles os alcançarem se não acelerarem o passo. Mas Deus ajuda quem cedo madruga. Logo, eles vão se esforçar bastante para conseguir recuperar os 3 dias perdidos. Nosso prota fala consigo mesmo que pensou que seu coração estaria bem frio depois de ter vivido por mais de meio século entre 2 vidas. Mas depois de passar um tempo com eles, ele sente novamente aquela paixão pela vida da juventude. Em outras palavras, essa teimosia persistente dos jovens realmente anima qualquer um. E assim, bastante animado, ele chama seu grupo para tentar completar a missão antes do pôr do sol. Logo, todos partem bastante animados. Liu fala consigo mesmo que o prota roubou suas falas. Passado um bom tempo, vemos o Snow amarrando a boca de um dos demônios. Após amarrar, ele fala que eles finalmente conseguiram capturar 3 demônios vivos. Liu pensa consigo mesmo que os tranquilizantes para os demônios sem barbatanas acabaram, mas cada time só recebeu algumas balas especiais. Nosso prota olha para a arma com um olhar de dúvida. Liu fala que vai explicar para o prota. Isso foi criado usando nanopartículas. É uma arma tranquilizante para demônios. Isso é como a adaga. Essa é uma arma pré-definida de novatos para nanoasa. Entretanto, criar e usar isso é muito mais complexo. Nosso prota, sem entender muito bem o que Liu falou, pensa consigo mesmo que parece que hoje em dia usam tranquilizantes para capturar demônios. E complementa falando que no passado, os antigos guerreiros tinham que desmaiar eles no braço e os pesquisadores sempre reclamavam que eles causavam danos permanentes aos cérebros dos demônios. O Snow fala que acha bom que eles conseguiram acabar com a missão sem usar todas as balas tranquilizantes e que ele acha muito bom que essa missão agora está completa. Entretanto, para capturar os 3 demônios vivos, eles tiveram que matar um grupo inteiro deles, ou seja, tem dezenas de demônios mortos lá. Tomoe se estica e fala que guerreiros devem retornar à cidade antes do pôr do sol, e que essa não é uma regra, mas sim uma lei, e caso eles voltem tarde, eles vão definitivamente ser punidos. Assim ela o chama para retornar para casa e jantar. Nosso prota fica apreensivo, pois ele não sabe se o eu atual dele tem uma casa. Liu fala que ela também deveria voltar para o dojo rápido, e que agora ele só tem que usar o sistema de localização para mandar as coordenadas de volta aos pesquisadores. A missão vai ser marcada como completa assim que eles buscarem os demônios. Porém, de repente, nosso prota pergunta se eles também não estão sentindo uma aura assassina, enquanto algo atravessa no meio deles numa velocidade surpreendente. Nos é mostrado que esse objeto é uma bala que dá uma volta depois de passar no meio de nossos protagonistas e mata todos os 3 demônios vivos. Liu e o prota ficam muito furiosos com essa situação. O secundário então fala que ele não pode deixar nossos protagonistas completarem essa missão. Nossos protagonistas perguntam quem está aí. O secundário então pergunta se o grupo do prota é aquele time de novatos que pegou todas as missões de ranqueado quadro de missões. Com um olhar de doente, ele fala que o grupo dele quer pegar aquelas missões e pergunta ao prota quem disse que eles poderiam pegá-las. O prota, já com poucas ideias, pergunta quem são eles. O secundário se apresenta falando que eles são o time que se juntou ao Ji Yaotang, líder de esquadrão na última avaliação, e eles se autodeclaram Arma Negra. Ou seja, eles são um dos 9 times do Capitão Yaotang e os superiores do time do prota. O secundário pergunta a sua companheira quantos times novos se juntaram ao líder de esquadrão de Yaotang desta vez, e ela responde que foram 3 times. E então fala que o time do prota ainda não demonstrou nenhum respeito a eles, que são superiores, e isso é uma rebeldia. Até que o time dos secundários dá um pulo para se aproximar do time dos protagonistas. O secundário complementa falando que o pior foi que eles nem vieram pedir permissão para pegar todas as missões de ranquear. Por fim pergunta se o time do prota estão levando eles a sério. Para um time de secundários até que eles estão bem desenhados. Fazendo uma breve observação no núcleo deles, há 2 núcleos vermelhos de força, um núcleo amarelo de defesa e um núcleo azul de agilidade.
Enquanto isso, a Liu olha para a criatura sem qualquer expressão facial, mas na verdade ela estava extremamente furiosa com aquela situação e fala consigo mesmo que eles se esforçaram tanto para capturar todos esses demônios e isso acontece. O secundário pergunta quem é o líder e por que ainda não levaram eles para cumprimentar o time dos superiores. A Liu então, já com poucas ideias, parte para cima do secundário. Ela tenta dar um chute no secundário que desvia facilmente. O secundário pega a distância e pergunta como eles se atrevem a atacar seus superiores e afirma que eles são os novatos rebeldinhos. Isso tudo só deixa Liu cada vez mais furiosa e pergunta como ele se atreve a se chamar de superior enquanto prepara um super soco. Porém, infelizmente, ela é parada pelos seus companheiros. O Snow fala para ela não ser tão impulsiva e que eles continuam sendo seus veteranos e por isso eles devem resolver isso na conversa. A Tomoe começa a gritar e pergunta se o time dos secundários não estão sendo irracionais demais. E que eles não podem só matar os demônios que o time do Prota se esforçaram tanto para capturar. O secundário faz uma cara de psicopata e pergunta como assim irracionais? E com raiva fala que é exatamente assim que uma competição é ali, e que eles é que são muito ingênuos. A Liu, que já estava com raiva, fica mais peidada depois de ouvir isso. No pensamento interno dela, ela fala que eles arruinaram todo o trabalho que ela e seu grupo passou a tarde toda fazendo, e que ela, como líder, não pode ficar de cabeça baixa. O Snow começa a falar e chama pelo Aang, e fala que o sol vai se pôr logo, e por isso ele deve tentar falar com porém. Antes de ele conseguir terminar a frase, o Aang sai numa velocidade surpreendente atrás dos secundários, extremamente furioso. Com sangue nos olhos, se prepara para lutar contra o secundário e mete uma picuda bem dada que faz o secundário sair voando para longe. O time do secundário fica até mesmo preocupado com seu líder depois disso. O Prota fala que um veterano oprimindo novatos é muito ridículo e pergunta se ele tem noção do quanto eles se esforçaram para capturar aqueles demônios. O Snow e a Tomoe ficam com uma grande quebra de expectativa, enquanto a Liu fica bem satisfeita com o que o Prota fez. O secundário chama o Prota de maldito e pergunta como ele se atreve a tratar seus veteranos dessa forma. E assim ele grita para que todos do grupo Arma Negra se preparem para a batalha. Logo, todos eles já entram em posição de batalha. O time do Prota não se preocupa nem um pouco, apenas fala para eles cair dentro. A batalha entre veteranos e calouros estava prestes a ser iniciada. Porém, infelizmente, alguém que poderia mudar todo o rumo da história chega chamando aquilo tudo de uma grande palhaçada. Esse era o capitão Ji Yaotang, responsável pelos dois times. Entrando no meio da briga, ele facilmente segura os dois golpes de duas pessoas usando o núcleo vermelho de força. O cara é tão brabo que até dos próprios olhos sai raios. Por fim, faz os dois que o atacaram sair voando pelos ares em direções opostas de seus respectivos times. Nosso protagonista fica desanimado e fala que parece que não vai rolar briga hoje e ele queria ver os padrões dos guerreiros de hoje em dia. Enquanto isso, o capitão Tang Tang estava lá todo trincado e apresentando uma aura sinistra para eles. Primeiramente, ele chama todos eles de pirralhos e pergunta se eles não ligam para a vida deles. E se eles estão querendo virar comida de demônio, pois o sol já está se pondo e eles ainda continuam brigando aqui feito crianças. O secundário já se adianta e fala que foram o time do Prota que começaram e que eles até chutaram a própria máscara dele para longe. A Liu fala que ele está choramingando por líder de esquadrão de Yaotang e pergunta ao secundário quantos anos ele tem mesmo, deixando o secundário ainda mais irritado. A Tomoe começa a falar que tem provas em foto que eles mataram os 3 demônios que eles capturaram vivos e ainda são caras de pau bastante a ponto de reclamarem. O Snow, bastante surpreso, pergunta quando foi que ela conseguiu isso. O capitão também fica muito surpreso, pois o time do Prota são um bando de novatos e eles já pegaram uma missão de rank A. A Liu grita relatório e fala que eles já haviam completado a missão, mas o time Arma Negra destruiu todos os seus esforços. O capitão respira bem fundo e fala que entendeu. O capitão começa a explicar para o time do Prota que eles podem pensar que o time Arma Negra está exagerando, mas eles passaram pela mesma coisa quando eram novatos.
É claro, sua reação só depende de vocês. E no final, todos os capitães só olham para os pontos dos times. Além do dano intencional e colocar a vida de alguém em perigo, todas as outras formas de comportamento competitivo são autorizadas. Essas regras se aplicam a todas as cidades. Em outras palavras, isso não é errado. E complementa falando que, como guerreiros, todos eles irão enfrentar desafios ainda maiores no futuro. E logo as ameaças não serão mais tão simples. E explica que ele não interferiu porque as brigas de times não são autorizadas, mas sim porque o sol já está se pondo. Ou seja, todos devem voltar para a cidade agora. Ele se dirige ao grupo da Arma Negra e fala que um time de novatos pegou todas as missões deles de Rank A e ainda deu uma leve surra neles. Se fosse ele, ele teria vergonha dessa humilhação. Finaliza falando para eles voltarem e refletirem sobre tudo. O secundário começa a andar em direção ao Prota e pergunta se o Prota tem coragem de se apresentar. O protagonista não se intimida e fala que seu nome é Eng. O secundário tem uma grande quebra de expectativa. O secundário começa a sorrir e pergunta a seu time se eles ouviram que o Prota tem o mesmo nome que o guerreiro mais forte da humanidade. O secundário fala ao Eng que vai garantir que o time do Prota não obtenha facilmente pontos. E que nesse mês o time do Prota que ficará responsável pela limpeza. E também ele vai se vingar por aquela picuda. Assim ele pega sua máscara, chama todos o time de Arma Negra e saem imediatamente daquele local. O capitão Yao Tang fala para o time do Prota que a Arma Negra pode não ser o time mais forte, mas eles são conhecidos por uma rápida execução. Assim eles vão tentar distrair ou destruir o progresso da missão de vocês de todas as maneiras. Além disso, o líder da Arma Negra é excelente com armas de fogo. Na luta de antes, o secundário não usou nenhuma arma. O capitão admite que o time do Prota não é fraco, mas guerreiros talentosos ainda existem. E se ambos os times forem com tudo, pode não terminar bem para o time do Prota. Por fim, ele apenas fala para voltarem à cidade. A Liu fala para si mesmo que não vai pensar muito nisso agora. Ela chega perto do Prota e faz duas perguntas, o porquê ele tá olhando pra nada e se ele tá tentando fingir que é maneiro. Mas antes que ele pudesse responder, ela complementa, falando que achou o chute do Prota bem maneiro. O Prota não fala nada, apenas dá uma leve olhada para ela. O Snow então pergunta se o Prota quer ir jantar na casa dele hoje. O Prota responde que tem planos e por isso não tem como ele ir. O Snow fala que o Prota é um mentiroso, mas deixa quieto, pois hoje à noite ele vai capturar os 3 demônios vivos sozinho.